Eu queria falar rapidamente sobre esse texto. Eu queria ler, por favor, você segue comigo. Diz assim a palavra de Deus. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Verso 4, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Versículo 9, então saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Só até aí. Irmãos, esse milagre é um dos milagres realizados através da oração. A oração é uma arma poderosa que a igreja tem. A oração, embora muitas vezes negligenciada pelos dias corridos e pelos muitos afazeres que nós temos na nossa vida, talvez na vida de muitos cristãos ela tenha sido deixada de lado. Oramos pouco, estamos pouco na presença de Deus e muitas vezes não experimentamos aquilo que a gente vê na Bíblia como resposta de oração, como aconteceu com Pedro. Esse capítulo 12 de Atos é um capítulo primoroso por algumas razões que daqui a pouco eu quero citar para vocês. Mas o texto diz que o rei Herodes mandou matar Tiago. E Tiago aqui não é o irmão do Senhor que escreveu a carta a Tiago. Esse Tiago aqui é irmão de João. Eram filhos de Zebedeu, pescadores da Galileia. E foi, na realidade, o segundo grande mártir da igreja. Porque o primeiro, você sabe, foi Estevão, em Atos capítulo 7. Mas Tiago foi o segundo mártir. E o texto diz, no verso 2, que o rei Herodes fez passar a Tiago, irmão de João, a fio da espada. Herodes queria agradar os judeus e por isso mandou matar Tiago. Versículo 3 fala isso. E para ele angariar popularidade, ele pensou o seguinte: já sei, vou mandar também prender Pedro. Porque na realidade Pedro era o grande líder do colégio apostólico em Jerusalém, junto com Tiago, mas Tiago irmão do Senhor Jesus. E o interessante é que o Herodes mandou prender a Pedro e queria apresentá-lo no outro dia diante das autoridades, e a intenção de Herodes era matá-lo. Assim como ele matou Tiago, ele queria matar Pedro, mas ele queria fazer primeiro um teatro para que o povo judeu o aplaudisse, porque ele tinha uma baixíssima popularidade. A Bíblia diz que no verso 4, ele lançou Pedro na cadeia com uma escolta de 4, veja bem, 4 escoltas de 4 soldados. Parecia até que Pedro era um criminoso de alta periculosidade, porque tinha 16 soldados tomando conta dele, não sei para que tanto soldado assim. E não obstante os 16 soldados,
a Bíblia diz que ele estava acorrentado, versículo 6, com 2 cadeias, e os sentinelas ainda guardavam a sua porta, versículo de número 6. Em outras palavras, Pedro estava absolutamente guardado de qualquer intervenção dos seguidores de Jesus que tensionaram ou pensavam em retirá-lo da cadeia. Mas essa narrativa tem um diferencial. E o diferencial dessa narrativa não está na prisão de Pedro. O diferencial dessa narrativa está na oração da igreja. Versículo de número 5, a Bíblia diz que Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Veja, querido, que a igreja ela tem uma arma muito poderosa, que é uma das grandes armas que Cristo deu para mim e para você, que é a arma da oração. Jesus era um homem que orava. Jesus orou em vários momentos da sua vida e principalmente nos momentos mais cruciais. Jesus orou no início do seu ministério, Jesus orou na tentação do deserto, Jesus orou na escolha dos seus discípulos, Jesus orou a caminho de Jerusalém antes de ser entregue às autoridades, Jesus orou no jardim do Getsêmani, Jesus orou na cruz, enfim, todos os momentos que Jesus teve de extrema dor e dificuldade, ele orou. O interessante é que lá no Getsêmani nós tivemos a oportunidade de visitar, a grata oportunidade de visitar 2 vezes o jardim do Getsêmani e pregar o texto da palavra de Deus lá no jardim do Getsêmani. O interessante é que lá Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Foi a palavra de Jesus para os seus discípulos. E o interessante é que Jesus então se afasta e ora. E a Bíblia diz que ele intercede por ele, pelos seus discípulos 3 vezes. Mas os seus discípulos, por ser noite, por ter tido um dia muito pesado, como a maioria de vocês, não aguentaram orar. Caíram no sono, né? Jesus então chega perto dos seus discípulos e diz assim: puxa, vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora? Vigiai e orai, porque este é o momento das trevas. Está escrito lá no Evangelho de João. O interessante, irmãos, que Jesus se utilizou essa grande arma, que muitas vezes tem sido negligenciada por nós. Mas a grande realidade é que quando a igreja ora, como diz o pastor Jeremias, o céu se abre, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. E não foi diferente com Pedro. A Bíblia diz no verso 5 que havia oração incessante. Veja só que a igreja não era uma igreja que orava de vez em quando. Era uma igreja que orava de forma incessante. Segundo, a Bíblia diz que essa oração era por parte da igreja. Uma coisa é você entrar no seu quarto, orar em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Outra coisa é você orar em comunidade. Viu? São 2 tipos de orações completamente diferentes. Uma você ora em secreto e o teu pai que te vê em secreto te recompensa. A outra, você ora numa comunidade de fé, junto com a igreja, e aí, querido, não há poder que segure. E o texto diz que havia oração por parte da igreja e termina o verso 5 dizendo a favor dele. Significa que as orações precisam ser direcionadas. As orações precisam buscar um propósito, um alvo, crendo que Deus é o Deus do milagre, principalmente quando o povo dele ora. E aí, irmãos, algumas coisas aconteceram aqui por causa da oração da igreja. Primeiro, versículo 6, olha o que diz o texto. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, veja só, Pedro no corredor da morte, naquela mesma noite ele seria levado ao sinédrio. O mesmo sinédrio que condena Jesus, certamente condenaria Pedro, porque queria absolvê-lo. Pedro tinha sua última noite de sono.
Pedro sabia que naquela noite ele seria apresentado e talvez seria levado ao corredor da morte. Mas olha o que acontece. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Isso para mim, irmãos, é algo extraordinário. Eu fico me perguntando como é que um homem daquele pode dormir numa situação dessa. Por muito menos a gente perde o sono, né? Por muito menos a gente fica ansioso, sobressaltado, desesperado, preso, sendo que naquela mesma noite talvez ele seria morto. E para piorar ainda, eu não sei como é que alguém consegue dormir com duas correntes e dois soldados acorrentados nele. Eu não sei, irmãos. Eu, se eu não deitar na minha cama e não dormir no meu travesseiro, eu tenho dificuldade para dormir. Eu fico imaginando como é que um homem pode dormir numa situação dessa, com pessoas estranhas, acorrentado a essas pessoas, sabendo que minutos depois ele seria morto. Mas na realidade, irmãos, está aqui o primeiro grande benefício da oração. A oração traz paz em meio às dificuldades. Amém? Você vê que Pedro dormia no meio de dois soldados. Pedro dormia numa circunstância terrível, porque na realidade tinha oração incessante a favor de Pedro, e essa oração, ela traz paz. E Pedro tinha tanta paz que ele conseguiu dormir numa situação dessa. Esse é o primeiro grande benefício da oração. As pessoas às vezes se desesperam por qualquer coisa porque se esquecem de orar. Se esquecem de ter uma vida com Deus. Se esquecem de que a oração é a maior arma que o cristão tem, em primeiro lugar, para encontrar paz no seu coração. A gente costuma sair doido, desesperado, querendo resolver as coisas, mas a oração, irmãos, ela acalma a alma, amém? Foi assim com Jesus. Jesus no Getsêmani disse, né, como eu já falei, a minha alma está profundamente triste até a morte. Mas se você seguir a narrativa nos sinóticos, né, em Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que depois de Jesus orar, quando a turba chega com tochas, porretes, para prendê-lo à noite, para iluminar quem seria aquele que seria preso, a Bíblia diz que Jesus se levanta em paz, tranquilo, saculeja os seus dorminhocos discípulos e diz para eles o seguinte: acordem, o traidor se aproxima. E isso, irmãos, na maior tranquilidade do mundo, Senhor de todas as coisas, Senhor de todas as situações, quer sejam boas, quer sejam ruins. Pastor, mas Jesus estava tranquilo porque ele era Deus, né? Mas ele também era homem, como eu e você. E diz a Bíblia que ele era sujeito às mesmas coisas que nós. Mas na hora mais dolorosa da vida dele, Jesus encontrou paz. Eu tenho uma pista, porque ele orou. Porque ele orou. E os seus discípulos não encontraram essa paz. Por quê? Porque todos, diz o texto de Marcos, fugindo, o abandonaram. Eles não oraram. Mas aquele que ora encontra paz. Esse é o primeiro grande benefício da oração. Em segundo lugar, irmãos, olha o que acontece, que coisa interessante, no versículo de número 7. Eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. E o texto termina dizendo: então as cadeias caíram-lhe das mãos. Versículo de número 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Irmãos, duas coisas aconteceram aqui maravilhosas, sobrenaturais. Primeiro, a Bíblia diz que quando o anjo aparece, ele toca o lado de Pedro e o acorda. Que coisa interessante, irmãos. O homem estava num sono tão profundo que nem a aparição do anjo acordou esse homem. O anjo precisou dar uma sacolejada nele. Falou: meu filho, acorda, eu estou aqui na cadeia. E a Bíblia diz que ele toca o lado de Pedro.
E ele diz para Pedro assim, verso 7, levanta-te depressa. E o texto diz que quando Pedro se levanta, as cadeias caíram-lhe das mãos. Em outras palavras, irmãos, o anjo arrebentou as correntes e elas caíram das mãos. E a terceira coisa que acontece aqui está no verso 10. A Bíblia diz que a prisão tinha uma porta final que estava trancada. E o texto diz que quando o anjo chega com Pedro, versículo 10, a Bíblia diz que a porta se abre automaticamente. Ou seja, a oração, irmãos, além dela trazer paz, a oração quebra as cadeias. Sabia disso? A oração é poderosa para quebrar as correntes, para quebrar as cadeias, para tirar os empecilhos. A oração é poderosa, irmãos, para nos libertar das amarras do inimigo, das amarras do diabo. É através da oração, irmãos, que o diabo foge de nós. Sabia disso? Porque a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pastor, e como é que a gente resiste ao diabo? Primeiro é com uma vida santa, segundo é com oração. É assim que a gente resiste, irmãos, à força furiosa desse mundo contra nós, e principalmente a força do diabo, que quer nos aprisionar, nos agrilhoar, para manter alguns presos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a oração da igreja enviou lá na cadeia o anjo, e esse anjo tocou nas correntes de Pedro e abriu automaticamente a porta da cadeia. Que coisa linda, né? Você imagina só, 2024 anos atrás já tinha portão eletrônico. Sabe quem foi o inventor do portão eletrônico? O próprio Deus. Que coisa linda, né? A Bíblia diz que quando o anjo chega no portão, o portão se abre automaticamente, irmãos. Tamanho é o poder de Deus, tamanho é o Deus que nós servimos, e tamanho é a resposta desse Deus quando a igreja dele ora. Que coisa extraordinária. O negócio foi tão extraordinário, irmãos, que o texto diz que Pedro ficou meio doidão. O texto diz que ele não sabia o que estava acontecendo, se era real, se era sonho, porque isso tudo, irmãos, cá para nós, dá para a gente pensar, não é? Se a gente está sonhando ou se é realidade. E isso aconteceu com Pedro. Ele não sabia se era um devaneio ou se tudo era verdade. Tanto que quando ele sai da cadeia, quando a última porta se abre, o anjo se aparta dele. Quando ele olha assim, ele fala assim, espera aí, onde que eu estou? Sabe aquela coisa que ninguém entende? E não entende mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque quando a igreja ora, Deus faz coisas maravilhosas. Coisas que às vezes a nossa mente racional, e às vezes tão crítica das coisas, né? A gente se espanta, porque o Deus é o Deus do inusitado. Deus é o Deus da maravilha. Deus é o Deus do milagre. E quando Ele opera o milagre, irmãos, a gente fica como quem sonha, não é? O salmista disse isso, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios se encheram de júbilo. Irmãos, Pedro ficou assim. O texto diz que quando Pedro, no verso 11, caiu em si, porque ele ficou tão atordoado com o que aconteceu, que ele não sabia se era sonho ou se era realidade. Mas a verdade por trás disso tudo, irmãos, está a oração da igreja. A oração da igreja moveu a mão de Deus. A oração de Deus, irmãos, trouxe o anjo à prisão de Pedro. A oração da igreja libertou Pedro dos grilhões da morte. A oração, irmãos, traz paz. Quando a gente ora e quando a igreja ora, o desespero se torna em paz. Quando a igreja ora, as cadeias são quebradas e nós nos vemos livres, amém? Mas a oração faz uma coisa ainda mais, e eu termino. Versículo 11, olha quando Pedro sai da prisão, do último portão, o texto diz: então Pedro, caindo em si, disse:
Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Notem que até agora ele estava meio aqui como um devaneio. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Irmãos, existia toda uma circunstância que colaborava com a morte de Pedro. Existia todo um plano armado para que Pedro fosse morto. O rei Herodes, o povo judeu, as autoridades judaicas, estava tudo pronto. O cenário estava armado. Para quê, pastor? Para que esse homem fosse morto e Herodes fosse elevado. Por quê? Porque afinal de contas ele ia ficar bem com os líderes religiosos. Tudo já estava pronto e armado. As expectativas, irmãos, já estavam todas prontas. Estava tudo certinho para Pedro ser apresentado e ser morto. Mas de repente, irmãos, vem o nosso Deus e muda as expectativas e as circunstâncias através da oração. Esse é o terceiro grande, irmãos, benefício da oração que a gente encontra nesse texto. Além da oração nos dar paz, além da oração quebrar as cadeias do inferno, a oração é capaz de mudar as circunstâncias externas e fazer aquilo que a gente menos espera, amém? Veja que o próprio Pedro deu esse testemunho. O Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que pode mudar o quadro, mudar a cena. Ele é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso que a palavra final é sempre dele, amém? Ele pode mudar as expectativas, ele pode mudar as circunstâncias. Ele pode fazer de uma situação aos olhos humanos difícil ou impossível da gente ver um escape. Ele pode nos dar um escape inusitado, maravilhoso, inesperado. É assim a história de Deus e do seu povo. Quem poderia imaginar, irmãos, cá para nós, quem poderia imaginar que um menino, um rapaz de 16 anos, franzino, pastor de ovelhas, pudesse destruir um gigante de 3,10 metros de altura, guerreiro desde a mocidade, armado até os dentes, com uma lança que a ponta da lança pesava 8 quilos, Deus me livre, com um escudo, irmãos, o sujeito parecia um gigante na frente. Quem poderia imaginar que aquele menino pegaria umas pedrinhas, rodasse a funda dele, e na primeira, irmãos, ele acertaria na testa do gigante e mataria esse gigante? Pois o nosso Deus, irmãos, ele muda as expectativas, amém? Às vezes a gente acha que está numa situação irreversível, uma situação desesperadora, uma situação que não tem saída, uma situação que não tem volta, uma situação que a gente não vê como sair, mas através da oração, Deus pode mudar as expectativas, amém? Porque o nosso Deus é extremamente criativo, amém? Ele é que muda as circunstâncias, Ele é que faz algo novo, é Ele que abre o mar, é Ele que derrota o gigante, é Ele que faz coisas, irmãos, que às vezes nós duvidamos. Mas o escritor de Hebreus diz que nós devemos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.